nós estamos na segunda parte do Amor e Ódio, George Martin, ou George Martin, não importa. Aqui atrás eu deixei meus livros, né? White Card, e ali você vê no fundo A Morte da Luz. E aqui o volume 5, né? A Dança dos Dragões, que é um título muito bom. Mas vamos chegar lá. Hoje eu estou destacando, né? Minha colinha está aqui do meu lado, né? Hoje eu estou destacando nossa segunda parte, o meu contato com outros livros, né? Na época em que ainda era uma febre e tudo mais. Então eu resolvi, depois de ter lido as Crônicas de Gelo e Fogo, e partir para outras literaturas do próprio, né? Olha o que ele tem na mão aqui, ó. Controle do Super Nintendo, né? Vamos lembrar mais uma vez, né? No episódio 1, a gente falou um pouquinho como surgiu, né, a paixão pelos livros, principalmente pela forma que foi escrita ali a Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que é essa saga aqui. Você vê na tela também a coleção que eu tinha. Tava gostando muito, era uma febre. E aí eu pensei, vou partir para outras coisas. Na época, o Rafael Dracon, né, autor de Dragões de Éter, que você consegue ver aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó, os Dragões de Éter, ele se autotitulava o padrinho, né, do George Martin no Brasil, porque segundo ele, foi ele o próprio que havia trago o White Card pela Leia, e provavelmente a Leia aproveitou o sucesso para trazer outros livros, né? E claro, né? Lucro, né? Se tá vendendo, tinha que dar lucro. Então, fui ler. A expectativa... Opinião, tá dando a opinião dele aí. A expectativa no White Card era muito grande. Porém, o livro ele não me deu assim a empolgação que as Crônicas de Gelo e Fogo deu na época, principalmente porque não é do George Martin, né? É uma sacanagem isso aqui que eles fizeram, né? Eu não gosto de livro assim, que os caras põem na capa o nome gigante, mas na verdade esse cara era só o editor. Ele não escreveu, pelo menos não tem um escrito dele aqui, ou se tem um ou outro só, sei lá. A maioria foram outros escritores e escritoras que escreveram as histórias. Mas é legal, a ideia é legal, meio batida até. Não tem muita surpresa, meio batida. Se eu não me engano, a Suma de Letras, né? A editora Suma de Letras pegou todos os direitos do George Martin atualmente, 2021, e está relançando. Já relançou as Crônicas de Gelo e Fogo, está relançando o White Card, né? E aí acontece uma parada muito curiosa, né? Quem estava acompanhando a série pela Leia, que chegou a comprar, sei lá, o 10º volume, já que são 22 ou 23 volumes de White Card, se ferrou, né? Porque o cara tava lá no 10º livro e de repente a Leia vende os direitos e, cara, a Suma de Letras decide relançar tudo de novo. Tipo assim, cara, se você tá no 10º, agora você vai ter que esperar por nós. Aí eu achei sacanagem. Eu comprei a Morte da Luz, que é aquele lá de trás. Aquele lá de trás lá, por ter sido o primeiro livro. Peraí. Por ter sido o primeiro livro do George Martin. Então, como era uma questão de febre e eu queria ler outras coisas, eu fui ler. Eu gostei mais da Morte da Luz do que o White Card. Eu achei mais interessante, principalmente alguns cenários, algumas cidades ali futuristas e tudo mais. Então, eu tô olhando aqui minha colinha, né? Nosso primeiro ponto é esse, já ficou até muito extenso. Logo em seguida, né? Ali em 2011, 2012, com a série televisionada pela HBO, ou HBO, sei lá como é que você pronuncia, lançou-se aí Game of Thrones,
Eu gostei bastante, eu vi até a 4ª temporada. Gostei muito. Cheguei a comprar os DVDs, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na estante. Aqui, ó. Eu cheguei a comprar até o box, a primeira temporada. Aqui é a primeira temporada. Eu também não sei se eu vou ficar com ela por muito tempo, né? Assim como os livros que vão parar num sebo qualquer hora dessa. E a 2ª temporada. Na época pensei até em comprar a temporada 3 e a 4, mas eu me desanimei por conta, né, do seguinte, né? Quando eu vi a 4ª temporada, eles estavam no livro 3, né? Esse aqui é o livro 5. E havia o problema de que, poxa, no ano seguinte, ali em 2014, 2015, eles iriam lançar a 5ª temporada, já abrangendo assuntos do último livro, e já havia a expectativa de se lançar uma 6ª temporada sem ter o livro, sem ter o 6º livro. Aí começou os problemas, né? Aí eu comecei a ter uma outra visão do assunto. Houve sim um grande sucesso mundial. Game of Thrones é uma das séries que mais ganhou prêmios. E hoje todo mundo quer ter o seu próprio Game of Thrones. Você vê a Amazon atrás da roda do tempo. Vai ser um assunto também aqui que a gente vai falar, vai discutir. E eu vou manter a tela assim por causa do Clark, que ele estava aqui comigo, né? Eu ia fazer deitado, mas beleza. Então a Amazon está indo atrás do seu próprio Game of Thrones. Hoje em dia com a Roda do Tempo, anunciada para novembro, e também com o Senhor dos Anéis. Nós vimos a Netflix correndo atrás com o seu The Witcher, que também fez muito sucesso como televisionada. Mas a série, como eu li em algum lugar, cara, os livros são mais profundos. Então a série é boa, do The Witch, pô, legal. Mas a primeira temporada de The Witch é tipo assim, o cara enxugou 2 livros, o básico, e colocou ali. Tem muita história boa nos 2 primeiros livros. Eu acredito que vale a pena conferir esses 2 livros. Então assim, vamos finalizar, já tá longo demais esse papo. Então nossa segunda parte finaliza, né? Quando o amor pela saga começou a se transformar em ódio, no momento em que eu comecei a perceber que a série televisionada ganhou muita atenção, muito sucesso, mas foi muita atenção dos produtores e do próprio autor, a partir do momento em que, depois desse livro, lançado em 2012, se eu não me engano, não havia o 6º livro, né? Não tinha como ter... Não tinha como você ter mais aquela expectativa do que iria acontecer no livro, como eu que li e estava apaixonado, se a série ia contar, cara. A série ia trazer os acontecimentos finais, ia trazer de repente até o final, que foi o que aconteceu. E aí criou-se aquela expectativa ou aquela sensação de que, pô, eu perdi 8 meses lendo, até cheguei a reler, para no final eu acabar vendo o fim da história, não pelos livros. E isso começou a me entristecer. E aí eu percebi o seguinte, né, que é um assunto que a gente vai deixar para o 3º vídeo. Comecei a perceber que o autor, o próprio George Martin, ele começou a dar mais atenção à série, porque logicamente estava rendendo mais dinheiro do que os livros. Só pode ser isso, cara. Porque o cara que é autor, eu tiro pelo Tolkien. O Tolkien levou 14 anos para escrever O Senhor dos Anéis. E você tem uma obra-prima, né? Um divisor de águas da literatura, não inglesa, mas como mundial. A partir da metade do século XX até hoje, O Senhor dos Anéis é um momento primordial, é um Big Bang da literatura de fantasia. Então um cara que dedicou 14 anos da vida dele, que pensou e repensou, que escreveu como deveria ser aquele mundo. Claro que numa época diferente do George, mas foi um cara que mostrou que, pô, quando você ama a sua obra, você, não importa o tempo que passe, você vai fazer de tudo por ela. Cara, George, ele começou a me decepcionar aí. Na 3ª parte eu vou falar mais um pouco, foi sem cortes, hein? Tudo da cabeça, falando tudo da cabeça. Claro que voltou, por isso que eu deixei a câmera assim. E com o controle do Super Nintendo na mão. A
gente jogou pra caramba ontem à noite e ele tá viciado agora. Então essa nossa segunda parte finaliza falando essas foram as minhas primeiras inquietações quando eu comecei a perceber que a série televisionada, o DVD lá em cima lá, começou a ter mais atenção do que os próprios livros. E aí a gente que estava lendo, a gente que estava esperando, começou meio que ser jogado de lado, sabe? Tipo, cara, você tá dando mais dinheiro, cara. Vamos pra série, né? Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou, o que você acha. Você chegou a observar a mesma coisa? Ou será que tudo que eu percebi não faz sentido? Comenta aí e a gente se vê no próximo episódio. Terceira parte é a parte final, nosso capítulo final. Ao contrário do autor, né, do George, a gente tem a parte final, né? A gente fez a parte final aí dessa saga do Amor ao Ódio. Valeu! O papo é tão chato que o cara fica com sono. Entediado. Dormiu, né, naquela vez.